a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swagger com Bob Cornell, Lauren Lawson e com o Jim Musley. Estamos contentes e felizes de podermos estar juntos para estudar a Palavra de Deus com você. Nada é mais importante do que isso. E eu gosto muito desse programa aqui. Nós temos um programa parecido, como muitos de vocês já sabem, que é chamado de Mensagem da Cruz. E nós pegamos um assunto e ficamos com ele constantemente no outro programa. Mas nesse programa aqui, quando acabarmos de falar de profecias bíblicas, nós vamos estudar o Espírito Santo e depois estudar a palavra de Deus em relação a esse assunto tremendamente significante e por aí vai. Então, ele vai ser, eu acho, muito interessante prosseguir com isso e oro para que você esteja conosco sempre. Eu sei que às vezes você perde um programa ou outro, mas quando você pode estar, é uma bênção. Começamos no programa passado com o capítulo 17 de Apocalipse, no primeiro versículo, e falamos do primeiro versículo até bastante. Mas o capítulo 17 de Apocalipse dizem ser o capítulo mais difícil de se entender na Bíblia. Isso pode ser ou pode não ser o caso. De qualquer forma, não é simples ou fácil de entender, não é não. Mas eu espero e oro para que venhamos a mostrar algo aqui para te ajudar a entender um pouco melhor, um pouco mais. Eu oro para que seja assim enquanto prosseguimos. E eu tenho certeza que quando chegarmos na glória, o Senhor vai nos corrigir sobre algumas coisas, talvez muitas coisas, mas agradeço a Deus pela iluminação, né? Pela revelação que Ele nos deu em relação a entender a palavra de Deus. Nada é mais importante do que isso, o entendimento da palavra. Todo crente deve ler a Bíblia completamente, pelo menos uma vez por ano. E muitos de vocês já têm uma Bíblia de estudo expositor, mas se você não tem, peça uma. E quando você lê com os comentários, te ajuda a entender a palavra um pouco melhor. E acredite, a Bíblia não é só um livro lindo que fica em uma mesinha. É o diagrama da vida. E é o mapa para a eternidade. Eu quero repetir isso, pois é o diagrama para a vida e é o mapa para a eternidade. E não há nada no mundo nem comparável. Todas as outras coisas, as mentes mais brilhantes que já existiram nesse mundo, seja o que ela inventar, ela não é nem em segundo lugar se comparando com a Bíblia, mas está tão distante porque essa é a palavra de Deus. Não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu gosto da Bíblia King James, é a única que já usei e é a única que vou usar. Eu acho que é a maior tradução no mundo de hoje, com certeza tem sido desde seu princípio. Eu gosto do que o grande erudito em grego Kenneth Wuest, que está com o Senhor agora, disse sobre a King James. Já foi atacada, já foi investigada, já foi estudada mais do que qualquer outra obra na face da terra, várias e várias vezes. E ele disse: quando você está com a Bíblia King James em suas mãos, você pode ter certeza que você está segurando a palavra de Deus que não foi negociada. E eu creio nisso, eu aceito isso e creio nisso. É a Bíblia que usamos e você pode perguntar: como assim a Bíblia que vocês usam? Existem outras traduções, né? E algumas podem até ter coisas muito boas ali. Não estou falando que não tem, mas ainda assim permaneço com a King James. E alguém falou assim: irmão Swagger, eu não consigo entender. Consegue sim. Isso é uma desculpa. Dá para entender. E muitas vezes, em meio a essas coisas,
não são nem traduções, são interpretações. E as pessoas fizeram com que a Bíblia diga o que eles querem ler ao invés do que elas realmente dizem. De qualquer forma, prosseguindo aqui, eu oro para que você prossiga conosco. Apocalipse 17, versículo 1, por favor. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo. Provavelmente o 7º anjo, entretanto, não temos como saber ao certo. Como te falamos há alguns programas atrás, o livro de Apocalipse está cheio de anjos. Existem anjos em tudo que é canto, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo tudo que é tipo de coisa. Anjos, as hostes celestiais, elas foram criadas por Deus, como nós te falamos também alguns programas atrás. Foi criada por Deus no passado. Quando exatamente foi, nós não sabemos. Todas foram criadas 100% maduras. Nunca existiu esse negócio de anjo bebê. Na idade que um anjo é, todos os outros são da mesma idade. Em segundo lugar, pelo menos no que sabemos, todos são anjos macho. Não existe anjo fêmea. Não existe anjo que é bebê ou criança, por aí vai. E alguns dos anjos têm uma hierarquia maior do que outros. Por exemplo, Miguel é um arcanjo. Ele está supervisionando a grande nação de Israel agora. E o Gabriel, nós não vemos qual é o ranking dele, mas apenas vemos que diz sobre ele que ele está na presença de Deus. E isso é bem possível ser o ranking mais alto que um anjo pode chegar. E foi Gabriel que esteve ao lado de Maria quando ele anunciou para ela que ela ficaria grávida e o santo que nasceria dela seria chamado de Filho de Deus. E o nome dele será Jesus, pois salvará o seu povo dos seus pecados. Então, acredito que foi Gabriel que apareceu para Zacarias no templo, quando ele contou a ele que Elizabeth ia ter um filho, um bebê, e ela já estava com idade avançada e tal, mas ela teve João Batista. Foi Gabriel, não foi? Eu creio que certo. sim. Então, são seres poderosos, eles fazem a obra de Deus, como também discutimos alguns programas atrás. Alguns dizem que podem dar ordem a anjos, que podem forçá-los a fazer isso, aquilo outro, mas não há nada na Bíblia, eu acho, que dê a entender algo assim. O que eles estão, seja lá o que eles estão fazendo a obra de Deus, fazendo aquilo que Deus ordenou que eles fizessem. Eu acredito que todo crente na face da terra tem um ou mais anjos acampados ao redor deles, e que esses anjos são os anjos ou o anjo, eles estão com eles constantemente, eu creio nisso. E alguém pode dizer, se esse é o caso, então por que é que às vezes algo dá errado, algo ruim acontece com crentes? Porque Tiago, o irmão de João, porque foi que o Senhor permitiu que Herodes o matasse, e ele tinha 30 e poucos anos de idade, e ele resgatou a Pedro, e não resgatou Tiago? Eu não tenho como responder isso, não sei porque o Senhor faz isso, mas ele faz todas as coisas bem, e temos que chegar a essa conclusão. Sabe, uma das coisas, eu sei que queremos seguir em frente no nosso ensino, mas em relação a anjos, algo muito importante é que alguns ensinam que Jesus Cristo, ele mesmo, era um anjo, mas querem dizer que Jesus foi um ser criado, não diferente de Deus ter criado Gabriel e Miguel e outros anjos que acabamos de falar. Que Jesus é um ser criado, um anjo. Isto não é o caso, mas a Bíblia ensina, certo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mesmo que a Bíblia refere-se a anjos como filhos de Deus às vezes, mas não é o Filho de Deus como Jesus é. Jesus é o Filho de Deus, mas ele não é um ser